Brasília definitivamente não é para amadores. Eu vou provar para você nesse vídeo aqui. Então a gente já começa essa quinta-feira, dia 31 de julho. Exatamente isso, um dia antes do tarifaço do Trump. Muita coisa está acontecendo, pessoal. A gente já começa aqui o vídeo com o Lula se reunindo com ministros do STF após Estados Unidos sancionarem Moraes. Exatamente isso. Então, Lewandowski e Messias estiveram presentes também no encontro. Moraes não participou e foi à Arena Neoquímica lá do Corinthians, em São Paulo, para assistir ao jogo. O pessoal fazendo de conta que está tudo bem, né? Mas a gente sabe que não tem nada bem. Vou trazer tudo isso e muito mais. Além disso, pessoal, a gente ouve aqui de fontes próximas a Donald Trump, né, dizendo que ele precisa ser ouvido pelo governo brasileiro, né, ou o custo para o Brasil será alto demais. Ou seja, parar com a perseguição ao Bolsonaro e à direita no Brasil e parar com o cerceamento da liberdade de expressão nas redes sociais. Isso é o mínimo que o Trump está pedindo, pessoal. Tá? Então não tem negociação sem que isso aconteça. Além disso, o Lula, né, com medo de não ser atendido por Donald Trump, exatamente isso, o Lula está se borrando de medo, tá? Ele deixa para falar com o Trump no evento da ONU que vai acontecer só em setembro, né, para tentar ainda uma agenda. Então vamos ver se até lá ele consegue alguma coisa, pessoal. Infelizmente o Brasil se tornou um pária no mundo, né? O Lula se tornou um anão diplomático, uma vergonha para o nosso querido país. Então já chega a se inscrever no canal, habilitando o sininho de notificações, já clica no like aí, né, na confiança para ajudar o alcance desse vídeo. E sem mais delongas, a gente já começa aqui com o Lula simplesmente se reunindo com ministros do STF após a aplicação da lei Magnitsky, pessoal. Então, o Lula se reuniu ontem com ministros do STF, depois que o governo dos Estados Unidos incluiu Alexandre de Moraes na lei Magnitsky, usada para impor sanções a autoridades estrangeiras acusadas de violações de direitos humanos. Tá? Então, participaram da reunião o Barroso, né, o presidente do STF, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. Os outros ministros de Estado também, Ricardo Lewandowski, e também Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, também estavam presentes, né? Então, o Moraes não participou da reunião, ele é corintiano e foi ver o jogo de futebol lá na Arena Neoquímica, né? Isso, pessoal, para fazer de conta que está tudo bem, né? Que está tudo certo, mas na verdade ele mais do que ninguém sabe que não tem nada certo, pessoal. A vida dele simplesmente financeira agora vai acabar, a dele e a da esposa dele. Mais cedo, em nota, o Lula classificou como inaceitável o que considerou ser uma interferência do governo dos Estados Unidos no poder judiciário brasileiro. Disse ainda que o Brasil é um país soberano e democrático, isso quando convém. Um dos fundamentos da democracia e do respeito aos direitos humanos no Brasil é a independência do poder judiciário e qualquer tentativa de enfraquecê-lo constitui ameaça ao próprio regime democrático. Justiça não se negocia. Fale isso, Lula, para a esposa lá do Clesão, né, que tinha comorbidade e morreu na cadeia, tá? Então, as sanções norte-americanas foram aplicadas com a base na lei Magnitsky, né, que permite punir estrangeiros acusados de corrupção ou graves violações de direitos humanos. Então, aqui vem um quadrinho, pessoal. Saiba o que muda para Moraes com as sanções dos Estados Unidos. Restrições políticas e sociais. Está proibido de entrar nos Estados Unidos e não pode pedir visto. Aqui também pode ser banido das redes sociais o Apple, Google, Meta e seus subprodutos como Gmail, Instagram, WhatsApp, iCloud. Eu diria mais, pessoal, o próprio Zoom, né, o Microsoft Meeting, né, qualquer programa que a gente use hoje, bem dizer, pessoal, no computador, o próprio Windows, é tudo americano, né? Então, via de regra, ele não conseguiria nem logar em um computador
da Apple ou do Windows, né? Então seria bem complexo. Além disso, ele pode ser proibido de voar nas companhias American Airlines, Delta ou United. E, consequentemente, pode até ser proibido nessas empresas brasileiras que fazem conexão nos Estados Unidos. Além disso, ele pode ser impedido ainda de fazer reservas em plataformas como o Airbnb, Booking, e por aí vai, né, pessoal? Além disso, pessoal, olha só a quantidade de sanções que ele vai receber, né? Já está recebendo. Restrições econômicas, bens e ativos financeiros dos Estados Unidos estão congelados. Pode ser impedido de usar Visa, Mastercard ou Amex. Impedido de usar plataformas como PayPal. Eu diria mais também Amazon, né, pessoal? Então, que é americana. E não pode realizar transações com empresas norte-americanas. Empresas estrangeiras que usem dólar ou infraestrutura dos Estados Unidos. Tá? Então, empresas aí como Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, pessoal, que estão aqui no Brasil, mas que fazem negócio com os Estados Unidos, não poderão mais abrigar contas do Alexandre de Moraes. O que você acha dessas sanções aí? É pouco ou quer mais? Simplesmente acabou com a vida financeira dele. Não só financeira, né, pessoal? Não vai conseguir assistir mais um YouTube, né? Pessoal, próxima notícia aqui, fontes próximas a Trump diz que ele precisa ser ouvido ou o custo será alto demais para o Brasil. Vamos ouvir aqui. Essas imposições de um país sobre outro país, sobre assuntos internos sobre outro país, é uma violação de soberania. Aí eles olham para mim e falam, problema de vocês. O presidente Trump está decidido a impor, eles não usam exatamente essa palavra, mas o presidente Trump precisa ser seriamente ouvido, precisa ser escutado. Caso contrário, o custo vai ser muito alto para o Brasil e outros países da América Latina. Esse movimento está acontecendo, começando também em relação à Colômbia e também em relação ao Panamá. Então é uma situação política extremamente complexa. O governo Trump tem plena consciência de que a atitude natural do governo brasileiro vai ser reagir, né? E ele, por isso que ele já tem um plano, e é por isso que a adoção das medidas ela é gradual, mas diferentemente da visão de muitas pessoas, de que o Trump não tem plano, de que ele improvisa o tempo todo, não é bem assim. Ele está sempre medindo as consequências do que ele faz, ele olha o impacto, pode recalibrar, pode reestudar, mas ele tem planos sim para o Brasil, por exemplo. Pessoal, olha a burrice, infelizmente, do governo atual do Brasil, sabendo que o Trump tem um plano que pode simplesmente, pessoal, deteriorar a nossa economia de uma forma jamais vista e gerar uma onda de pobreza jamais vista no Brasil. O governo não tem a mínima inteligência em atuar na causa, né? Então, em negociar, em evitar que tudo isso aconteça, né? Simplesmente gerando uma anistia, né, que precisaria ser feito quanto antes e mudando a lei para garantir liberdade de expressão às pessoas que usam as plataformas digitais. Olha quanta burrice junto, infelizmente, pessoal. E quem paga a conta é o povo, principalmente quem fez o L, né? Pessoal, vamos lá. Com medo de não ser atendido por Trump, Lula deixa para o evento da ONU em setembro para tentar agenda. Olha que vergonha isso. Vamos ouvir. Márcio, a próxima visita do presidente Lula aos Estados Unidos, confirmada e planejada por ele, é em setembro, em meados do mês, para a abertura da reunião de cúpula da Assembleia Geral da ONU. Então, essa é uma visita que está na agenda do presidente Lula e ele deve aproveitar essa oportunidade para ter um encontro com o presidente americano Donald Trump. Eu conversei com vários ministros que disseram que essa articulação ainda é inicial, mas que é nesse momento que deve haver um encontro presencial entre os dois. Antes disso, não há previsão de uma ida de Lula aos Estados Unidos. A grande pergunta do momento e há vários dias é por que Lula não faz uma ligação para Trump, e a resposta ela é bem clara, porque ele não vai ligar para não ser atendido. Se nem o ministro das Relações Exteriores conseguir esse contato, Lula não vai fazê-lo sem ter a certeza de que haverá uma reciprocidade, pelo menos um atendimento, uma resposta mínima que seja de Trump. Então ele articula esse encontro para o mês de
setembro. Há também uma pergunta sobre se Lula poderia sofrer alguma sanção, a exemplo do que aconteceu com Alexandre de Moraes, e não poder ir aos Estados Unidos. Essa é uma possibilidade considerada muito remota, inclusive pelo Palácio do Planalto, porque seria uma punição rara, mas nós estamos vendo que algo que normalmente não acontece tem acontecido, como um ministro de Suprema Corte de um país democrático ser sancionado pelos Estados Unidos, mas os próprios aliados de Bolsonaro também não acreditam que vá haver uma punição para o presidente Lula. Então ele teria liberdade de entrar nos Estados Unidos, vai à ONU, vai fazer um discurso severo de defesa do multilateralismo, como ele tem feito, que tem irritado Donald Trump, das relações comerciais entre outros países, usando outras moedas que não o dólar, a princípio não uma moeda única, porque é algo muito remoto para o BRICS, por exemplo, mas fazendo as negociações nas suas próprias moedas, tirando do protagonismo o dólar. Ele vai fazer esse discurso, essa defesa na Assembleia Geral da ONU, como fez na reunião anterior do ano passado, mas ainda assim, mantendo suas convicções e fazendo o discurso de sempre, pretende se encontrar com o presidente americano se as negociações caminharem até lá e o clima for um pouco mais amistoso do que é nesse momento. Até parece que o clima vai ser mais amistoso, né, pessoal? O que vai mudar? Na verdade, até lá, muitas sanções a mais terão sido impostas pelo Donald Trump ao Brasil e também aos funcionários públicos do Brasil, né? Diga-se ministros, procuradores e por aí vai. Pessoal, chegou até aqui no vídeo, aí clica no like, gostou do vídeo, clica no like para aumentar, né, a visualização desse vídeo. Também se inscreve no canal, habilita o sininho. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais às 19 horas em próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.